Oi, pessoal! Hoje eu programei para nós uma aula sobre forças elétricas, interações elétricas, tá? Então, o nome é Lei de Coulomb, tá? O nome da lei que nós vamos estudar. Quem foi Coulomb, então, né? Então, aqui está nosso famoso, né? Um pouco da história sobre Charles Auguste Coulomb. Então, ele foi um francês, né? Charles Auguste Coulomb, quem formulou em 1785 a lei matemática que vai reger as interações entre partículas eletrizadas. Usando o modelo newtoniano, ele estabeleceu que a interação eletrostática entre essas partículas manifestava-se por meio de forças. Essas forças poderiam ser forças de atração ou forças de repulsão, dependendo então do sinal da carga. Tá? A lei de Coulomb, então, tem a ver com a interação eletrostática. Então, se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, eu vou ter uma força de atração, porque cargas de sinais contrários se atraem, cargas de sinais iguais se repelem. Então, aqui eu teria uma força, então, de atração. Cargas opostas geram uma força de atração. Quando eu tenho cargas de sinais iguais, negativo com negativo ou positivo com positivo, isso vai gerar uma força, né? Uma força de repulsão. Cargas de sinais iguais, a força é de repulsão. Consideramos então dois corpos que estejam eletrizados, um com carga 1 e outro com a carga 2, e são separados por uma distância. Essa distância eu vou chamar de D. Eu vou chamar Q1 carga 1, Q2 carga 2 e D eu vou chamar de distância, tá? Quando as dimensões desses corpos são muito menores, são muito pequenas do que a distância entre eles, nós podemos chamá-los de pontos ou cargas elétricas pontiformes. Eu desprezo o tamanho das cargas, eu considero como cargas pontiformes. Corpos estão eletrizados, há uma interação elétrica entre eles. Corpos que estão eletrizados, ou por atrito, contato, indução, lembram? Gera-se uma força. Essa força pode ser de atração ou de repulsão. É uma força de interação elétrica, então. A intensidade da força F, força é um vetor, ela tem um valor, um módulo, tem uma direção e um sentido. A intensidade F, ela diminui à medida que aumenta a distância entre elas. E a direção de F é a direção da reta que une os pontos. O sentido, então, das forças. Então, eu tenho, se os corpos eletrizados têm cargas elétricas de mesma natureza, ou seja, de mesmo sinal, a força será de repulsão. Aqui eu tenho um desenho exemplificando. Eu tenho uma força positiva, eu tenho uma carga positiva e outra carga positiva. Essa interação vai gerar forças de repulsão, ó. Então, cada uma está repelindo, elas estão indo na mesma direção, porém sentidos opostos, tá? O sentido da força elétrica. Se os corpos forem eletrizados com cargas de sinais contrários, ou seja, a força elétrica será de atração. Então, o sentido da força, ó, será na mesma direção e sentidos. Tá? Então, elas são de atração, elas acabam se atraindo, se encontrando. Porque eu tenho, então, uma força positiva e uma negativa. A balança de torção de Coulomb. Esse aqui foi um experimento que Coulomb realizou, né, para conseguir comprovar as interações entre as cargas elétricas. Então, coube a Charles Auguste Coulomb como a sua célebre balança de torção, que na verdade se chama, é um dinamômetro, que serve para medir, então, quanto é essa força de interação. Essa unidade é medida em newtons, tá? Estabelecer uma lei matemática que possibilita o cálculo da intensidade das forças. Coulomb constatou, então, que a definição da lei de Coulomb é a seguinte:
o módulo da força de interação entre duas cargas pontiformes, carga 1 e carga 2, ela é diretamente proporcional ao produto das massas de suas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto maior for as cargas elétricas, maior é a força de interação. Ou seja, quando essas cargas elétricas estiverem próximas e a distância não for tão grande, essa é uma força de interação grande, essa força tende a aumentar. Porém, se essas cargas estiverem numa distância muito grande uma da outra, essa força de interação vai ser pequena, porque quanto menor for a distância, maior é a força. Quanto maior for a distância entre essas cargas, menor é a força de interação. É isso que representa então a lei de Coulomb. E ela é representada por uma lei, então, matemática, né, que nós vamos utilizar. Essa equação vai ser importante para nós, ó. A força elétrica vai ser igual a uma constante, tá? Essa constante eletrostática, dependendo do meio onde as cargas estiverem inseridas, esse aqui é um valor tabelado também, tá? Geralmente nos exercícios a gente usa no vácuo, né? Ou seja, no ar ou no vácuo, as cargas elétricas têm a constante que vale 9 vezes 10 na 9. Newton vezes metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado é a unidade de medida. Então, essas cargas Q1 vezes Q2, tá, estão multiplicando e elas são divididas pela distância ao quadrado. Ou seja, quanto menor for essa distância aqui, maior é a carga elétrica. Ou se essa distância for muito grande, né, a intensidade da força elétrica é muito pequena. Então, F é força elétrica, é medida em Newton. A carga 1 e a carga 2 são cargas elétricas. Unidade de medida de carga elétrica é Coulomb, em homenagem ao Charles Auguste Coulomb. D é distância entre as cargas, ela é sempre medida em metro. Por exemplo, no exercício, se eu colocar centímetro, milímetro, decímetro, tem que transformar para metro, tá? K é a constante eletrostática do meio, essa unidade de medida aqui é a da constante. Tem que estar em Newton, metro é metro quadrado, que é a distância, né? E Coulomb ao quadrado, que é a carga. Ok? Essa constante de proporcionalidade, ó, a constante é denominada constante eletrostática. Ela depende do meio em que as cargas se encontram. Essa constante é definida no sistema internacional. Ela é definida da seguinte forma: 1/4 de π vezes a permissividade absoluta do meio onde se encontram as cargas. Eu praticamente não vou usar essa equação, eu geralmente vou colocar o valor da constante para vocês, tá? No vácuo, a constante vale 9 vezes 10 na 9. Ok? Então, ó, constante no vácuo, 9 vezes 10 na 9. Então, só um exemplo aqui da força de Coulomb para nós calcularmos, tá? Então, ou seja, se a distância ela vai dobrando, ó, 2 vezes a distância, a força cai por 1/4. 4 vezes a distância, a força cai por 1/16 alvo, tá? Então, ela vai diminuindo muito. Então, eu vou fazer esse exemplo aqui com vocês para mostrar, então, como aplica a equação da força elétrica. Então, eu tenho aqui, ó, aplicação da lei de Coulomb. Determine a força de interação entre as cargas QA e QB. Então, eu tenho aqui, ó, a carga A é positiva, a carga B é negativa. A carga A vale 3 microcoulomb, ou seja, 3 vezes 10 na menos 6 coulomb é a carga positiva de A. E a carga B é menos 4 milicoulomb, então é menos 4 vezes 10 na menos 3, tá? Milicoulomb. Então, como uma carga é positiva e outra negativa, eu sei que a interação elétrica aqui entre essas cargas vai gerar uma força de atração. Cargas de sinais contrários, a força é de atração.
Como eu vou resolver? Vou colocar esses dados lá na equação da força elétrica, né? Carga 1 vezes a carga 2, dividido pela distância ao quadrado, vezes a constante do vácuo, tá? Então, como eu vou resolver? A constante eletrostática no vácuo vale 9 vezes 10 na 9, a carga A vale 3 na menos 6, a carga B vale 4 na menos 3, que mili, coulomb é 10 na menos 3, coulomb. Esse sinal eu não preciso usar no cálculo, porque esse sinal só está me dizendo que as cargas têm sinais contrários que geram uma força de atração. Então eu vou colocar, né? No lugar de carga A, 3 na menos 6. No lugar de carga B, 4 na menos 3. Vou dividir tudo por 3 ao quadrado, porque está em metro, ó. Então está em metro a distância, ok. 3 ao quadrado, né? E vou fazer o cálculo. Aqui, ó, gente. Então, a constante vale 9 vezes 10 a 9. Sempre esse valor, senhora? Ok. Quando eu não falar nada ou quando eu falar que a constante é no vácuo, tem que usar a constante eletrostática aqui, 9 vezes 10 na 9. As unidades de medida eu não gosto de colocar aqui no exercício, só confunde. Mas esse problema deixou as unidades de medida. Mas vamos lá. 9 vezes 10 na 9 vezes 3 na menos 6, que é microcoulomb, carga 1, vezes a carga 2, que é 4 mili, 10 na menos 3. Dividido por 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, né, gente? Então, olha aqui, ó. Multiplica-se os números e soma-se os expoentes, tá? Então, eu tenho... vamos primeiro somar os expoentes para ver. 9 com menos 6 dá 3 positivo. 3 positivo com 3 negativo dá 0, né? Então, eu não vai ter expoente nesse caso. Então, vamos lá. Então, olha aqui. 3 ao quadrado dá 9. Esse 9 aqui, com esse 9, eu corto. O que é isso? Ó, 3 ao quadrado dá 9. 9 com 9, corta. Fica 1, né? Então, eu vou ter aqui, ó, só vai sobrar para mim 3 vezes 4, que vai dar 12 newtons a força. Fazendo esse cálculo aqui, ó, vai dar 12 newtons. Ok? Como deu 12 newtons, senhor? Sim, gente, ó, esse 3 aqui é o quadrado e eu tinha então dá 9. Esse 9 com esse 9 lá da frente, eu corto. Então, só sobrou para mim 3 vezes 4, 12. Porque eu tinha 9 com menos 9, corta, né? Então, fica 10 na 0, que é 1. Então, eu vou ficar só com... Calculando isso aqui vai dar 12 newtons. Ok, pessoal. Parece um pouco, assim, assustador os cálculos, mas quando vocês vão fazendo, vão vendo que não é tão difícil. Só que é importante trabalhar com a notação científica, né? Então, lembra? Na multiplicação soma os expoentes, na divisão subtrai o que está em cima menos o que está embaixo, ok? Obrigada, galera!